Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deixo para vocês meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite a todos que estão assistindo o vídeo nesses horários. E hoje, conforme vocês podem ver, eu venho fazendo aqui no passo a passo essa amostra. E eu achei esse ponto super bonito, simples de ser feito. E eu também farei uma peça em crochê futuramente, um futuro bem próximo, e será com esse ponto. Então eu preferi fazer a amostra desse ponto para que o dia que eu fizesse o passo a passo dessa peça, eu indico, né, na tarjeta, que quem quiser saber como se faz, é só consultar esse passo a passo que eu farei agora. O ponto é muito bonito, eu achei muito legal. É uma variação, esse ponto aqui é uma variação desse ponto aqui. A variação desse aqui, esse aqui já o lado dele se faz de forma diferente. E esse que eu vou fazer agora, ele é bem mais simplificado e o efeito é praticamente o mesmo. Com fio fininho, um fio mohair, fica lindo, maravilhoso. Um fio de seda também, que tenha uma sedosidade, fica bonito. Eu vou trabalhar com um fio branco, com a corzinha, tem um prateadinho junto a esse fio, é um fio branco prateado, também cor dourada, também fica muito bonito. Então, quanto mais fino for a linha, mais se vê a beleza desse ponto, tá? A diferença desse pro outro que eu mostrei simplesmente é a forma de trabalhar aqui desse lado, dos dois lados dele. Bom, falando nisso, vamos conversar a respeito desse ponto aqui. Vamos lá. Eu peguei a amostra desse jeito, tá? Então, eu vou fazer de acordo com o número de correntes da amostra. São 27, eu necessito 27 correntes para fazer a base para essa amostra. E mais o que usamos de correntinhas, né, para o ponto alto escolhido. Esse ponto alto aqui é ponto alto normal, apesar que ele tá grandão assim, ó, mas é ponto alto normal. Eu gosto de trabalhar com ponto alto alongado. Eu não sei porque que nas revistas, ou sei lá, ou nos gráficos que se atualiza por aí, não coloca a variação do ponto alto, que é um ponto alto alongado. O que é um ponto alto alongado, estendido, ou ponto alto português, como é conhecido? A simbologia do ponto alto é essa aqui, ó, tá? É essa que vocês estão vendo aí, é que ela tá mais estirada. Quando você, se por algum acaso você pegar alguma receita que tenha esse ponto alto com uma bolinha meio achatadinha aqui embaixo, esse é o ponto alto alongado, estendido, ou ponto alto português, como ele é conhecido, tá? Por isso que eu coloco aqui o que usamos para o ponto alto escolhido. Então, se você quiser fazer todo esse trabalho com ponto alto alongado, muito bem. Se quiser fazer com ponto alto duplo, também. Se quiser fazer com ponto alto triplo, também. Mas o bonito dele é trabalhar com ou ponto alto alongado ou ponto alto normal, tá? E dependendo do fio, vai ficar muito gracioso, vai ficar muito delicado. Muito bem. Vamos lá. Com esse ponto, eu nem vou falar o que dá para se fazer, porque cada artesã vai ter a sua criatividade. Daqui pode sair uma colcha com um fio mais grosso, fica bonito. Pode sair uma colcha pé de cama, pode sair um chale retangular, pode sair daqui também um cachecol, pode sair o chale retangular, no caso, é uma pashmina, né? Pode sair uma blusinha de verão, uma blusa de frio. Olha, a criatividade é de cada pessoa, tá bom? Então, esse ponto aqui é muito fácil para o iniciante no crochê, que é o objetivo do canal, é trazer pontos de fácil elaboração para que o iniciante no crochê vai se aventurando aí nos seus projetos, até que ele
vai conseguindo pegar mais segurança, né? Já fez um monte de peças com vários, com os pontos básicos no crochê e tá trabalhando com alguns pontos fantasia, como esse aqui, de simples elaboração. Chega um momento que vai se pegando a prática. E eu, como sou uma iniciante no crochê, eu trago também para vocês o que funcionou para mim, que eu vejo mais ou menos que dá para ser repassado, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer um cordão com 27 correntes, mais uma, duas, três e quatro que eu tenho que virar e fazer o desenho aqui no quarto ponto, que é o ponto V. Então, essa amostra é constituída de ponto V com abertura de 3 correntes, e entre os pontos, entre um e outro ponto, se faz uma corrente de separação, porque dessa distância até a quinta corrente, fica muito, se não fizer corrente, fica tudo junto, e aí não vai ficar esticadinho o trabalho. Então, essa corrente é feita para ajustar a distância desse ponto para esse, desse para esse, desse para esse, até chegar no final. Então, nós vamos precisar de 27 para fazer essa amostra, 27 correntes, e mais as correntes que correspondem ao ponto alto escolhido, tá bom? Então, 3 correntes corresponde ao ponto alto normal, que é o que vocês estão vendo aí, apesar dele estar estirado, tá? Não é o alongado, não, é que o desenho saiu, deixou ele um pouco mais alto, tá? E uma corrente para separar. Então, essa primeira volta aqui, nós faremos somente pontos Vs. E separaremos por uma corrente aqui em cima e na quinta corrente, uma, duas, três, quatro, na quinta corrente a gente vai trabalhar com os Vs. Quando a gente terminar de trabalhar com os Vs, o último V, nós temos que deixar 3 correntes aqui embaixo e fazer um ponto alto e já fechamos essa volta, tá? Então, aí nós já teremos a volta fechada aqui. E ela tem que terminar do mesmo jeito que iniciamos, com 3 correntes e aqui com 3 correntes. E a segunda volta a gente vai fazendo, que é, na verdade, somente o preenchimento desses Vs com 7 pontos altos. E, novamente, quando terminamos a segunda volta, repetimos a primeira. Terminamos a primeira, repetimos a segunda. Terminamos a segunda, repetimos a primeira. E assim sucessivamente, até que tenhamos o tamanho, a distância, o tamanho da nossa peça ao nosso gosto, tá? Então, é muito fácil de ser feito. Eu vou fazer aqui essa segunda amostra para que vocês vejam, tá? E eu vou trabalhar com agulha 2,5 e essa lã aqui que é compatível com a agulha 2,5, tá certo? Quanto às correntinhas, se você tece muito apertado e tá trabalhando com fio muito fino, e tece, porque tem gente que tece bem apertadinho, hein? Faz crochê aí que segura a linha entre os dedos que não solta nem com o trovão. Então, aí você pode usar aqui, ó, pode abrir mais o leque, tá? O leque não, o ponto V, coloca 4 correntes, ou então você faz 2 correntes aqui. A única coisa que você vai fazer se você mudar o número de correntes, que você vai adaptar essa receita aqui, não vai ser a mesma, o desenho você não vai perder, mas você vai adaptar igualmente como se fez com esse aqui, ó, tá? Aqui foi trabalhado aqui dos lados diferente do que nós vamos trabalhar aqui. Então, aqui tá mais facilitado. Então, quem fez esse gráfico facilitou mais que esse aqui. Desenho é parecido? Só vai mudar a lateral dele, tá bom? Então, se você usar 2 correntinhas aqui, porque você tá tecendo muito apertadinho, você vai modificar um pouquinho a receita aí, mas o basicão vai sair, tá? Então, pegue seu fio, a sua agulha e vamos fazer essa amostra para já deixar feitinha quando eu fizer o passo a passo, daqui a alguns dias. Vocês que fizeram já sabem, quem não fez vai clicar no que eu vou deixar como tarjeta, que é aquela bolinha que aparece no canto superior aqui, ó, deixa eu ver. Aparece geralmente nos vídeos aqui, tá? No canto superior direito,
E você clicando, a pessoa que não fez vai ver meu vídeo já depois disso aqui pronto, pode ter a possibilidade de trabalhar com essa amostra. Então, pegue seu fio e sua agulha e vamos fazer essa amostra. Ah, outra coisa, talvez surja a pergunta, mas eu não quero fazer, eu quero, já tenho a ideia de fazer alguma coisa e não quero fazer eu quero só fazer somente com três pontos V's. Ora, quando você terminar os seus pontos V's, você sabe que tem que deixar 3 correntes e fechar com ponto alto, da mesma forma que tá aqui, tá? 3 correntes tem que deixar aqui, faz uma corrente e termina desse jeito aqui, tá certo? Então, vamos fazer nossas correntes para começar esse bonito ponto? Até já. Muito bem, já fiz aqui minhas correntes. E o que eu vou fazer agora é o meu primeiro ponto V. Então, eu tenho que descer uma corrente, que é de separação, 2, 3 e 4. Essas 3 aqui é o ponto alto, tá? 1, 2, 3, 4, aqui embaixo na base, 5, 6, 7, na oitava eu faço o meu primeiro ponto V. Então, vamos lá. Faço a minha laçada e desço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na oitava, eu faço meu ponto V com o ponto alto normal, tá? Com abertura de 3 correntes. Dessa maneira. Vamos terminar o desenho do ponto V aqui. Então, eu já tenho isso, ó, tá? Agora, eu faço uma corrente, faço a minha laçada, pulo 4 correntes, aqui embaixo na base, 1, 2, 3, 4, e na quinta corrente eu vou desenhar novamente um ponto V com 3 correntes de abertura. Olha, dessa maneira. Você pode usar a laçadinha de cima ou a laçadinha de baixo. Eu sempre uso a laçadinha de cima, por costume, tá? Mais uma vez eu faço uma corrente, faço minha laçada e na quinta corrente eu faço o meu próximo ponto V. 1, 2, 3, 4, na quinta corrente, o meu ponto V. É essa sequência de pontos que eu farei até que eu tenha correntinhas para terminar meu último V e tem que me sobrar 3 correntes. E na terceira eu faço o meu ponto alto, tá? Então, olha, eu vou terminando aqui, a gente já volta. Muito bem, cheguei aqui no meu último V, já fiz a corrente e vou contar 1, 2, e na terceira corrente eu faço meu ponto, vou pegar aqui meu óculos, eu faço aqui meu ponto alto, pronto, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6, porque eu fiz mais correntes, tá? Muito bem, essa é a primeira volta. Vamos para a segunda volta. Segunda volta, eu farei 3 correntes, viro o trabalho e sem nenhuma correntinha, eu vou preencher agora na segunda volta todos os V's com 7 pontos altos. Então, eu começo. Um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Muito bem, tenho isso aqui. Então, observem a distância dos 7 pontos altos para o próximo V. Não precisa, então, colocar correntinha. Então, a gente só faz a nossa laçada e continuamos preenchendo esse V com 7 pontos altos. 2, já fiz.
3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Essa é a sequência que eu farei até terminar aqui, ó, a minha volta. E quando eu terminar a volta, eu faço um ponto alto na primeira correntinha das 3 que eu fiz, que serve como ponto alto. Pulo essa correntinha e na terceira eu faço o meu ponto alto. Então, eu continuo com essa sequência de pontos e já volto. Muito bem, ó, cheguei aqui no meu último V, faço uma laçada, pulo a corrente, venho na corrente que corresponde ao ponto alto e faço outro ponto alto. Então, eu já tenho aqui a minha segunda volta feita. Vamos para a terceira. Então, eu faço 1, 2, 3 e 4 correntes. 3 que corresponde ao ponto alto normal, mais uma corrente para separar. E agora, eu faço a minha laçada e eu vou trabalhar na quarta corrente de todos esses grupos de ponto alto que eu fiz. Então, eu conto 1, 2, 3 e na quarta corrente eu volto a fazer toda essa volta com ponto V e 3 correntes de abertura. Então, dos 7 pontos, eu fico com 3 de um lado e 3 do outro. Uma corrente para chegar até o quarto ponto de novo. 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou desenhar o meu ponto V com 3 correntes de abertura. Quando eu termino, eu faço uma corrente e novamente no próximo grupo de pontos, eu vou no quarto ponto, 1, 2, 3 e 4, e na base dele eu faço o meu ponto V com 3 correntes de abertura. Então, essa volta, olha que simples, ela vai ser toda em ponto V. Aqui eu não coloquei corrente, ó, deixa eu ver se coloquei correntinha. Coloquei correntinha assim. É porque eu vi um pouco de repuxe, tá? Então, é dessa maneira que nós vamos trabalhar toda essa volta. E terminamos com um ponto de corrente e um ponto alto, no ponto alto em formato de corrente da volta anterior. Vou terminar aqui e já retorno. Muito bem, agora eu já tenho a corrente feita, que é essa daqui, e no ponto de corrente que corresponde ao ponto alto da volta anterior, eu faço o meu ponto alto. Essa vai ser a sequência de pontos que nós vamos fazer do começo ao final. Vamos fazer mais uma. Terminei, subo com 3 pontos. 1, 2, 3 pontos, viro o trabalho e vou preencher com 7 pontos, sem nenhuma corrente, faço minha laçada e vou preencher os pontos V com 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, quando a gente estiver fazendo em um espaço um grupo de pontos altos, nesse caso, vamos segurando um pouco o nosso fio entre os dedos para que os pontos fiquem sempre do mesmo tamanho. Porque se a gente deixar à vontade, os pontos crescem e fica como se fosse uma montanha, assim. E não é para ficar todos do mesmo tamanho, pelo menos visualmente, tá? Então, a gente vai tentando ver se segura um pouco o fio entre os dedos a hora de soltar, que todos ficam do mesmo tamanho. Vamos para o segundo V, vamos preencher. Já tô no meu segundo ponto alto, meu terceiro. Aqui, ó, no quarto eu já começo a segurar um pouco o fio. Quarto, quinto, sexto, eu vou segurando mais ainda. E o sétimo ponto. Se eu deixar correr o fio, nossa, vai ficar maior do que todos. Então, essa sequência de pontos que nós faremos, e o fechamento dele faremos igual no segunda volta, tá? É isso, volto já. Pronto,
Aí eu já me adiantei e já terminei, ó. Então aqui eu tenho com esse fio aqui, que é 100% algodão e apto para agulha 2,5 ou 2,75, 2,55, 2,75, quem tiver essa numeração. Então eu tenho aqui, ó, uma volta, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada um com o fio, que esse fiozinho branco que eu usei é compatível também. Tenho a mesma espessura, coisa mínima de diferença entre um e outro. Esse ponto tem direito e avesso, por quê? Porque nós começamos quando a gente vai fazer o ponto V, nós já começamos do lado direito da correntinha. Então, todos os pontos aqui, ó, acabaram ficando do lado, o conjunto de pontos acabaram ficando do lado direito, tá? Então, é isso. Se vocês quiserem aproveitar esse passo a passo, eu agradeço e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e gratidão por estarem aqui.